Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e que nesse dia essa graça e a paz de Jesus sejam manifestas em você e a cada dia mais através de você. Esse é o Apocalipse em Gotas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, e o título do episódio de hoje é Na Rota das 7 Igrejas. Vamos lá? Seguindo a nossa interpretação das cartas às igrejas do Apocalipse, essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, nós vamos falar sobre o capítulo 2, ou continuar falando sobre o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós vamos avançar no sentido de entender e dar uma interpretação a essas cartas, uma interpretação histórica, ou seja, nós vamos olhar para as 7 igrejas e encaixá-las ao longo da história. Cada período da igreja referente com referência a uma igreja ali das 7 do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Hoje nós vamos juntos nessa jornada, como se nós estivéssemos passeando, viajando nas 7 igrejas. Eu nunca estive lá, de repente você já teve oportunidade, ou não, quem sabe você vai fazer uma incursão junto comigo aqui. Tem diversos documentários no YouTube sobre isso, tá? Sobre as 7 igrejas, inclusive fotos, filmes a respeito. Você pode se aventurar bastante aí mesmo à distância, tá bom? Nós vamos nos concentrar hoje em pelo menos 3 aplicações aqui no que tange às 7 igrejas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o cenário em que essa igreja está inserido. Como que era o dia a dia daquele povo, daquela região e naquela época. Então nós estamos falando aqui do primeiro século, nós estamos falando aqui lá por volta do ano 100 depois de Cristo. Além disso, nós vamos fazer uma aplicação ao longo da história. Cada igreja tendo uma representatividade num período da história da igreja. E a última aplicação é para mim e para você, e para a Igreja de Cristo na atualidade. Vamos começar? Primeiro nós vemos lá a igreja de Éfeso. Éfeso ela era a capital da Ásia Menor naquela época, então naquele período foi durante muito tempo a capital da Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Então a Ásia Menor hoje seria a Turquia, aquele país, Turquia. Éfeso ele foi construído no século X a.C. Então é uma cidade muito antiga, ela está de pé ainda hoje, é uma cidade moderna, muito diferente daquela época, embora que naquela época também era uma cidade moderna. Era a segunda maior cidade do Império Romano e, com certeza, a segunda maior cidade do mundo naquela época. Ela contava com 250 mil habitantes ali no primeiro século. Um ponto importante nessa cidade era o templo da deusa Artemis, ou a deusa Diana para os romanos. Artemis para os gregos, Diana para os romanos. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Além disso, ela contava com uma grande biblioteca e com um anfiteatro para 25 mil pessoas. Pensa numa cidade grande, era essa, era um polo, era uma metrópole na época, né? A igreja de Éfeso, ela provavelmente foi fundada por Áquila e Priscila. Nós vemos eles lá nas páginas do Novo Testamento, nós vemos Paulo falando para a igreja de Éfeso, dirigindo a carta a Áquila e a Priscila, mas essa igreja ela ganhou grande explosão, poder, quando Paulo vai visitar essa cidade e lá encontra uma igreja que já conhecia o batismo de João, capítulo 19 de Atos, nós vemos essa história. E aí eles se deparam com uma nova realidade, o batismo apresentado por Jesus, aquele batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não é apenas batismo de arrependimento, como o batismo de João, mas também um batismo de incorporação na fé cristã. Além disso,
há muita discussão a respeito disso, em especial entre os dois polos aí, pentecostais e tradicionais, com relação ao batismo no Espírito Santo. Alguns vão dizer que no capítulo 19, esses irmãos, eles recebem o batismo no Espírito Santo como um segundo momento da conversão. Nós não vamos entrar nessa questão aqui, mas é uma discussão que se tem aí no meio evangélico, em especial nessas duas esferas, pentecostais e os tradicionais ou os históricos, não é? Nós não temos muito sobre o dia a dia daquela igreja, embora a gente tenha a carta aos Efésios do apóstolo Paulo, e ali a gente pode ter alguma noção do que era a igreja de Éfeso, tá? Mas embora não tenha assim muitos relatos, e também tem a carta de 1 Timóteo, nós vemos ali que Paulo envia Timóteo à igreja de Éfeso para também pastorear essa igreja e levantar liderança ali, levantar o presbitério dessa igreja. Falando em pastoreio, é bem interessante que Inácio de Antioquia é um dos pais da igreja, assim como Eusébio de Cesareia, foram bispos naquela região, na Ásia Menor, no segundo século. Eles dizem que a igreja era pastoreada por Timóteo, depois ela foi pastoreada pelo próprio João, apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. Então nós temos ali na tradição da igreja uma cultura também e uma liderança bem forte nessa igreja, né? Veja, nós vemos ali apóstolos liderando a igreja de Éfeso. Uma igreja com tradição, uma igreja com bastante força, uma igreja que desempenhou um papel fenomenal na história da própria igreja. Nós vemos muitos líderes e Éfeso foi inclusive o cenário dos primeiros concílios cristãos. Todos os crentes, os líderes, né, da igreja, os bispos, eram enviados, eram delegados para decidir assuntos teológicos nessa cidade. Nós temos alguns concílios que aconteceram em Éfeso, até porque era uma cidade grande, um polo, né, um polo do mundo antigo. Bom, é interessante a gente pensar que Jesus diz a essa igreja: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. No versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, nós vemos isso. Éfeso ela se fortalece muito na fé e impede a proliferação de heresias no seio da igreja. Então era uma igreja que combatia veementemente os heréticos, aquelas pessoas que traziam doutrinas falsas para dentro da igreja. Segundo a tradição dos pais da igreja, nicolaítas, que é um termo que aparece aí, eram discípulos de um determinado Nicolau, que aparece lá em Atos capítulo 6, versículos 5, que seria um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Esse Nicolau, ele teria tido alguns surtos teológicos e acabando levar a igreja à idolatria, à imoralidade, e essa tradição dos pais da igreja diziam que ele incentivava as pessoas a comerem comidas sacrificadas aos ídolos pagãos. Isso a gente vê no capítulo 15 de Atos, nós vemos ali os apóstolos recomendando que a igreja não faça uso dessas práticas, né? A igreja do primeiro século, ela era uma igreja que ardia no fogo do Espírito Santo. A gente vê ali muitos milagres aconteceram no livro de Atos, por exemplo, poder do Espírito Santo sendo manifesto de forma extraordinária, a começar de Atos 2, e aí vai se derramando por todo mundo conhecido daquela época o poder do Espírito Santo através da vida dos primeiros discípulos. Mas à medida que a igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela é bombardeada por todo tipo de ensinamento falso. Muitos falsos profetas surgem. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele disse que isso aconteceria, que muitos falsos profetas surgiriam, e de fato isso aconteceu ali no primeiro século. Em especial, a partir do ano 100, essa igreja começou a passar por uma espécie de esfriamento espiritual.
Por quê? Porque era tão forte o ensino da palavra que eles tinham medo de algumas situações, de alguns acometimentos que a igreja poderia passar. Então pensa comigo, começam a surgir ensinamentos como o dos gnósticos, por exemplo, que entendiam que o conhecimento estava acima de tudo. Surgiam também escritos falando de um Jesus esotérico, por exemplo, também. A igreja, para combater isso, começou a se fechar no quesito espiritual e começou a fortalecer ainda mais o ensino, a doutrina. Esses cristãos se aperfeiçoaram muito na doutrina, mas esqueceram, de certa forma, da questão espiritual. Bom, a igreja já não era a mesma dos anos 30, do primeiro século, porque eles deixaram esse poder do Espírito Santo de lado, mas eles se aperfeiçoaram na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. A igreja cristã ela passa ciclicamente por períodos assim. Nós vamos ver ao longo desse episódio que a igreja ela vive altos e baixos na sua fé, altos e baixos também na manifestação do Espírito Santo. Nós vemos períodos em que há uma grande explosão de poder do Espírito Santo, porque há uma busca pelo conhecimento e pela busca do Espírito Santo em si, mas de repente dá uma estagnada, para e a igreja se volta para as escrituras e tudo mais. Bom, é um pouco diferente nos nossos dias, em que, infelizmente, as pessoas não querem mais saber nem de busca pelo poder do Espírito Santo e nem pelas Escrituras. Essa é uma falha muito grave, mas a gente vai ver aí no próximo episódio o porquê. Próxima igreja é a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna ela era muito antiga, com tradições que vieram lá dos hititas. Hititas era um povo que o Senhor se irritou muito na terra de Canaã e fez com que eles sumissem do mapa através dos hebreus. Quando os hebreus saem do Egito e vão em busca da terra prometida, um dos povos que é eliminado são justamente os hititas. Depois de dominados pelos gregos, lá no fim do século II a.C., eles são dominados pelos romanos. E aí esse povo hitita lá já perde um pouco a característica, né? Por conta do domínio romano. Nesse termo, a tradição desse povo era muito, extremamente idólatra. E também eram esotéricos. Esmirna era muito proeminente naquela região, e o seu nome vem da mesma origem da palavra mirra. Bom, você já deve ter ouvido essa palavra mirra, em especial nos altos de Natal. Você vai ver lá que os reis magos ou os sábios do Oriente levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Mirra era uma planta daquela região que se produziam bons perfumes, aliás, os melhores perfumes daquela época. O Senhor Jesus recebeu, por exemplo, mirra por ocasião do seu nascimento. Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, tá bom? Esmirna também era uma cidade que contava com templos, muitos templos, teatros, inclusive pela altitude, ficava a 300 metros acima do nível do mar, aliás, fica até hoje, né? Contava com um aqueduto. Então, os romanos construíam aquedutos que eram canalização de água na antiguidade, né? Levava água do lugar mais alto para os lugares mais baixos. A igreja de Esmirna ela contou com uma carta de Inácio, bispo de Antioquia, no começo do século II, falando sobre a organização da igreja, falando sobre a celebração dos cultos e também quanto à administração de ceia e de batismo. O medo, pelo que parece, pelo que a gente percebe ali nesses inscritos dos pais da igreja, era justamente sobre a proliferação de heresias. A gente vai ver de novo essa questão de heresias. Enquanto a igreja de Éfeso representa o primeiro século da igreja cristã, Esmirna vai representar do ano 70 até o ano 313 depois de Cristo. Bom, por que aparece do 70 ao 313? Bom, porque foi
através daquilo que Jesus diz à igreja, a gente consegue vislumbrar, visualizar como aquela igreja daquela época vivia, como era o dia a dia daquela igreja. Bom, infelizmente nesse período, a primeira distorção que aparece é que a igreja, por medo das heresias, acaba controlando um pouco os oficiais da igreja. Então, os bispos, os presbíteros quer dizer os anciões da igreja. Esses anciões eram quem tomavam conta da igreja, a liderança da igreja. O presbitério era a liderança espiritual que a igreja possuía. A igreja também elegia alguns bispos, alguns fiscais. A palavra bispo quer dizer, assim, entre aspas, né? Fiscal, como se fosse um fiscal, aquele que coordena andando pela igreja e visualizando aquilo que está acontecendo. No primeiro século, isso não era muito bem dividido. Qual era a função do bispo ou do presbítero? Era tudo a mesma coisa. Tanto que muitas das denominações evangélicas trazem o nome pastor. Pastor nem aparece no Novo Testamento com essa conotação. Sempre quando aparece na Bíblia pastor, quer dizer sim liderança, tá? Mas a palavra que mais aparece no Novo Testamento para líderes da igreja eram bispos e presbíteros, episcopos, da palavra que dá origem à nossa palavra bispo, e presbítero, presbíteros mesmo do grego. Esses dois elementos eram meio que fundidos. A partir do segundo século, houve uma divisão entre as funções do bispo e do presbítero. O presbítero dá origem hoje na Igreja Católica ao padre, aos padres da igreja. Os bispos, aqueles que estão acima dos padres. Começou ali no segundo século por conta do medo das heresias. E aí, aquilo que era para ser bom para a organização da igreja se transformou num grande problema aí para frente que vai se arrastar até os nossos dias. Além das aflições externas que essa igreja sofria, que era a perseguição, o massacre que essa igreja sofreu, do ano 70 depois de Cristo até o ano 313, foi muita perseguição. Os judeus perseguiam a igreja, a igreja era um braço do judaísmo, tanto que para os judeus e também para os romanos, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Então, os judeus perseguiam os cristãos porque estavam deturpando a sua fé. Os romanos perseguiam judeus e cristãos e colocavam todos eles no mesmo balaio. Os cristãos eram ainda piores na ótica dos romanos, porque, segundo eles, eram arruaceiros. Por quê? Porque onde eles passavam, ou as pessoas odiavam eles, ou então eles causavam mudança no cenário social da região onde eles passavam. Obviamente, as pessoas mudavam de vida, já não tinham mais aqueles hábitos nojentos, promíscuos que os romanos tinham. E a história vai contar muito bem isso. Os romanos eram, sim, idólatras, promíscuos, e aí continua um monte de coisas que eles faziam que certamente não agradavam a Deus, e os cristãos, eles não gostavam também. Bom, a igreja de Esmirna, Jesus diz que alguns deles iam ser lançados na prisão por 10 dias. Quando nós vemos esse número na Bíblia, 10, representa potenciação, representa elevação, multiplicação. Então, se a gente for interpretar assim, 10 dias significa muito tempo. Por muito tempo eles seriam perseguidos. E de fato foi muito tempo. Eles foram perseguidos até o ano 313 da era cristã. Foi o que ocorreu no período que se desenrola aí essa perseguição. E veja, foi a igreja que incomodou tanto o Império Romano que provocou até uma pseudo-conversão dos romanos. Tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. A igreja desse período, ela se reunia estritamente escondida.
Inclusive você vai ver, por exemplo, no livro Catacumbas de Roma, é um livro bem legal de se ler, conta ali onde eles se reuniam, que era nas catacumbas mesmo, nas casas, muito velado, muito escondido, os primeiros cristãos se reuniam. Não existia templo, eles se reuniam onde dava, o lugar mais escondido que pudessem encontrar. Ao longo de toda a história da igreja, os verdadeiros cristãos foram muito perseguidos, mas tanto quanto nessa era da igreja, que vai do ano 70 a 313, nunca se viu. Nós vemos focos, por exemplo, a igreja da China, a igreja da Coreia, a igreja que se encontra em países árabes, é uma igreja sim perseguida, é uma igreja que sofre, mas nessa época aqui, nós estamos falando da história, a igreja toda era perseguida, não tinha para onde escapar. Onde eles iam, eles arrumavam problema. E tudo isso por amor a Jesus. É interessante perceber que nessa época os discípulos de Jesus morriam com alegria. Bem isso mesmo. Eles iam para a fogueira e a história nos narra, a história conta que esse povo gostava de morrer por amor a Jesus. E Jesus mesmo disse: quando vocês forem perseguidos, vocês serão felizes. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, você vai verificar isso. Que bem-aventurados sois vós quando perseguidos em meu nome. É o que Jesus diz. Essa igreja levou ao pé da letra o que Jesus disse. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. É uma igreja bem interessante, embora não tenha muita história a respeito da própria igreja em Pérgamo. Tá? A cidade de Pérgamo, ela nasceu 400 anos antes de Cristo. Ela não é uma cidade tão antiga quanto as demais, mas ela tem uma determinada história. Pérgamo, ela era uma grande produtora de couros, tanto que daí vem a palavra pergaminho. Pergaminho eram aqueles rolos de couro em que eram escritos. Ela veio para substituir o papiro. Não substituir, assim, como alguns dizem, né? Na verdade, não era uma rival lá do Egito, como alguns também pregam, não. Eram elementos diferentes, elementos distintos. O pergaminho era mais caro, até porque o pergaminho poderia ser reutilizado, enquanto o papiro não. O papiro, uma vez escrito, não tinha mais como apagar. O pergaminho tinha como raspar, então se raspava o couro e escrevia novamente. O pergaminho se escrevia dos dois lados e essa palavra pergaminho vem de Pérgamo, era onde ela foi inicialmente produzida. A igreja de Pérgamo, ela não tem muitos registros históricos, como eu disse, quanto as outras cidades, mas é uma história muito rica por trás da cidade. A igreja não tem muita assim, história escrita, mas a cidade em si é assim. A gente podia ficar horas aqui falando da cidade de Pérgamo propriamente dito. Aliás, como são cidades muito históricas, tem muita gente que gasta muito tempo falando da história da cidade e acaba perdendo esse tempo de falar daquilo que Jesus disse para a igreja. Veja, Jesus manda a carta à igreja dessas cidades. Não manda carta nenhuma à cidade especificamente. Então, não compensa a gente ficar gastando aqui muito latim falando das cidades, mas a gente tem que se concentrar nas igrejas. Falando nas riquezas dessas cidades, a cidade de Pérgamo ela figurava como uma das mais ricas do Império Romano e rivalizava com, por exemplo, a cidade de Alexandria, tá? Era uma das cidades mais ricas também do Império Romano. Aqui a cidade de Pérgamo era muito rica. A religião dessa cidade também era muito forte. Tinham muitos templos religiosos, inclusive o mais forte, mais poderoso deles, era de culto ao imperador. O imperador, a pessoa do imperador, era idolatrada por alguns romanos, não eram todos, mas a cidade de Pérgamo em si era uma cidade extremamente idólatra. Eles idolatravam sim o imperador. Isso é muito importante para nós. Eu falei que nem tudo da história é importante, mas esse é um ponto importante para nós. Agora, em se tratando do período histórico que a igreja de Pérgamo trata, é uma igreja que vai do ano 313
até 1453. É um dos períodos mais longos da igreja, mas também é o período mais conturbado, é o período mais triste que a igreja já enfrentou. Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre esse período da história da igreja, porque foi ali em que a deturpação completa da igreja começou. Constantino, imperador de Roma, no ano 313, ele teve uma ideia infeliz, mas ao mesmo tempo para os romanos é o que deixou um pouquinho, deixou procrastinar um pouquinho a queda completa do Império Romano. Eu falei que era 1453, mas na verdade é a próxima igreja. Aqui nós estamos falando de 589. Então vai de 313 a 589 depois de Cristo. Aqui nós vemos então Constantino ele alegando que teve um encontro com Jesus, e a história vai contar, você pode pesquisar um pouquinho sobre isso depois, você vai encontrar muito material falando isso, inclusive o próprio Constantino escreveu esse relato. Mas pelo que você pode perceber em toda a história contada, inclusive a história de Constantino, é que é muito claro que foi uma conversão por interesse. Constantino percebeu que o Império Romano estava decaindo, estava em queda, e queda vertiginosa, como nunca na história romana. A história romana começa em 70 antes de Cristo, com Júlio César e os grandes imperadores. Antes disso, ela foi uma república, e uma república também forte, uma república bem dominadora, mas agora ela está em declínio. Constantino, então, ele vê na igreja uma fonte de poder, uma fonte de revitalização do Império Romano. E, de certa forma, ele conseguiu. Por quê? Porque ele procrastinou a queda do Império, sim, mas também ele conseguiu dominar ainda mais. Vamos ver o que mudou na história da igreja a partir de Constantino. Eu elenquei aqui 9 itens, a gente podia falar de muitos mais, mas eu estou abordando aqui os mais importantes para a mudança da nossa fé, para a mudança daquilo que era a doutrina bíblica. A primeira é que a igreja até aquele momento não se reunia em templos, mas a igreja ela se reunia em casas. A partir de Constantino, os templos dos deuses romanos são convertidos em templos cristãos. O segundo ponto importante dessa igreja, desse período, da igreja de Pérgamo, ou da igreja do período entre 313 e 589 depois de Cristo, os líderes das igrejas, eles eram escolhidos até então pela própria comunidade. Então, os primeiros cristãos se reuniam e algumas vezes eles lançavam sortes, é o que nós vemos lá em Atos capítulo 6, por exemplo, na eleição dos diáconos, e depois nós vemos isso novamente, né? O próprio Matias foi escolhido dessa forma, um dos apóstolos, o 13º apóstolo, que substituiu Judas. Nós vemos na história da igreja até então essa prática. Os próprios cristãos decidiam quem eram os seus líderes. A partir de Constantino, o episcopado passa a ser definido politicamente. Era um cargo da nobreza. Eram os nobres que substituíam uns aos outros no episcopado. Os bispos sempre eram nobres. Não era mais algo decidido pela própria igreja, mas era imposto pelo imperador e pelos nobres da corte. A iconografia é a reprodução e a veneração de ícones religiosos. A gente vai ver grandes brigas na história da igreja com relação a isso, em especial entre os orientais e os ocidentais, a igreja do ocidente e a igreja do oriente, os ortodoxos e os católicos romanos. Eles vão discutir muito sobre esse assunto. Os ortodoxos negam a iconografia por bastante tempo e depois eles dizem não, então não pode mais erigir esculturas, só quadros. Até hoje os ortodoxos se utilizam apenas de quadros, não se utilizam de imagens. Os romanos gostavam de imagem, gostavam de quadro. Por quê? Porque Constantino era idólatra, a mãe dele, Helena,
era muito idólatra, e quando eles se convertem, ou ele converte o Estado à igreja cristã, eles trazem ali o sincretismo da religião romana para dentro da igreja. E aquilo que eram deuses acabam se tornando santos da igreja, e isso é incontestável na história ali do século IV depois de Cristo. O culto passa a ser dirigido apenas pelos sacerdotes, então. Inclusive os pontos fortes do culto, como a ceia, do dia a dia da igreja, né? A ceia, o batismo, só o clero pode fazer. E nós não vemos isso lá no primeiro século. Na verdade, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles batizavam à medida que iam evangelizando, né? O culto passa a ser dirigido apenas pelo sacerdote. E isso acaba deturpando um pouco a natureza da própria igreja. A igreja foi formada por pessoas simples, não haviam sacerdotes eleitos por Jesus. Aliás, eram pescadores, eram homens pobres, pessoas indoutas, que não conheciam muito da realidade religiosa. E eu acredito que esse era o propósito mesmo de Jesus, que fosse o povo mesmo aprendendo do Senhor e se aprofundando nas questões do reino de Deus. O quinto ponto é que o clero na igreja não existia até esse momento. E é por isso que eu estou batendo tanto nessa questão. Foi uma influência do paganismo. As roupas cerimoniais, por exemplo, como a mitra, é aquele chapéu pontudo dos bispos e do próprio Papa. É uma espécie de um chapéu que era utilizado pelos sacerdotes pagãos. Por exemplo, a gente vê isso muito nas gravuras daquele tempo. Além, é claro, de buscar lá no judaísmo alguns elementos das roupas dos sumos sacerdotes. Em sétimo lugar, o culto dos mortos ele não tem correspondência nos textos bíblicos e também nem no judaísmo. Mas os romanos eles tinham sim cultos aos mortos. E aí a gente vai ver mais uma deturpação da fé cristã. A teologia ela foi totalmente adulterada nessa época, e esse é o oitavo ponto. Foi tão grande o impacto na teologia dos cristãos que a maioria das mudanças não foram nem aceitas pelos ortodoxos. Os orientais eles não aceitaram as mudanças impostas pela Igreja Romana, tanto que durante séculos houve muita briga, muita discussão. Os ortodoxos, os orientais eram excluídos dos chamados sínodos da Igreja, nas reuniões dos líderes. Então havia muita briga e discussão. A liderança da Igreja passa a ser centralizada em Roma. E esse é um grande problema, porque o bispo de Roma é eleito o líder sobre todos os outros, e aí vem até aquela questão de Pedro, apóstolo, ter sido martirizado em Roma e ter sido coroado o primeiro papa da igreja. Não há nenhum documento bíblico a respeito disso, mas sim faz parte da tradição dos primeiros cristãos do século II em diante, que Pedro teria ido para Roma e lá sido martirizado. Mas no século IV é que a tradição de que Pedro seria o Papa, ou o primeiro Papa, nasce. Mateus 23, do 8 ao 11, diz assim: quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pais, pois só tendes o Pai celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Eu fiz questão de pegar uma Bíblia na tradução de Jerusalém, que é uma versão católica da Bíblia, porque ali a gente vê o maior dentre vós será aquele que vos serve. E o Papa, ele sobe no trono.
O Papa, ele domina a igreja naquele tempo, e não só isso, mas ele passa a exercer domínio sobre os estados, sobre as nações do mundo daí para frente, que a gente vai falar daqui a pouco. Será que aqui já dá para a gente entender o que Jesus diz em Apocalipse 2, 14 e 15? Veja só o que ele diz lá. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Para entender isso aqui, a gente precisa voltar na Bíblia, lá na história de Israel saindo do Egito, de Israel no deserto. O episódio que envolve Balaão e Balaque é a sedução de Israel, que está lá em Números capítulo 22 até o capítulo 25. É uma história um tanto quanto longa, mas é uma história que vale a pena você ler, porque você vai entender muito do que está aqui no Apocalipse. Lembre-se, lendo a Bíblia, a gente consegue interpretar o Apocalipse sem nem auxílio da história. Isso é muito importante. Balaão era um profeta pagão no tempo de Moisés. Ele foi contratado por Balaque, que era o rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas, mas não deu muito certo. Deus sempre colocava a mão, inclusive tem um episódio ali que Balaão está em cima da jumenta, indo para amaldiçoar o povo, e a jumenta vê o anjo do Senhor, e vê um exército, vê o anjo ali do Senhor protegendo Israel, e aí empaca. E Balaão vai lá e dá uma surra na sua jumenta, uma mula, né? E a mula olha para ele e fala: escuta, você não viu o que está acontecendo ali? A mula fala. E Balaão então consegue enxergar aquela realidade espiritual que envolvia aquela cena, e aí ele recua. Bom, não deu certo as maldições, as profecias de Balaão para com Israel. Mas ele entende que tem um outro jeito, usado por Satanás. Ele incentiva as mulheres de Moabe a convidarem as mulheres israelitas para participar de festinhas. E as festinhas naquela época, elas eram todas idólatras. Chamava-se gente para sacrificar aos ídolos e comer o churrasco ali. As mulheres, assim como Adão e Eva foram seduzidos por Satanás, as mulheres aqui, elas acabam sendo seduzidas pelos encantos das moabitas, e Israel inteira cai por conta dessa sedução. Bom, foi justamente o que aconteceu com a igreja do ano 70 até o ano 313, a igreja permaneceu ali firme nos alicerces, como Israel estava firme com o Senhor. Mas, no ano 313, a igreja acaba se seduzindo por causa da falta da perseguição, digamos assim. Veja só, a igreja era perseguida até o ano 313. E, de repente, o imperador diz que, a partir de agora, a igreja vai ser a religião oficial do Império Romano. Veja só que interessante. Os cristãos que eram perseguidos, eles passam a ser idolatrados pelo Império Romano. Bom, nesse ponto, eu tenho que pensar com você que não é assim apenas lá no passado, mas acontece assim isso na igreja hoje. A igreja se seduz com os encantos do mundo, com os encantos de outras religiões, e acaba se apegando a ensinos de falsos profetas, e acaba seduzindo e se prostituindo. Essa é a palavra aqui. A palavra no grego para prostituição ou para adultério é porneia. Veja só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas aqui a gente vê que Balaão ele incentiva o povo de Israel à sensualidade, à promiscuidade, e de certa forma a igreja se tornou promíscua quando se tornou uma só com o Estado. É bem isso mesmo. Os poderes políticos invadiram a igreja.
Isso tem acontecido, infelizmente, também nos nossos dias. Não é um privilégio apenas da igreja do século IV, mas também hoje a igreja se prostitui com líderes políticos e fazem alianças políticas. E não só isso, mas a própria igreja, os próprios pastores e líderes, porque não é só na igreja católica, mas também nas igrejas ditas evangélicas, os líderes querem posições cada vez mais altas, serem intitulados apóstolos, serafins, querubins, querem subir bem mais alto. Promiscuidade, idolatria, esse é o nome. É como a igreja de Pérgamo, que se perdeu completamente. Bom, o Império Romano ele está em queda frenética lá no século IV em diante, e está quase impossível segurar as cidades romanas e o próprio império. A máquina está falindo. Bom, esse é mais um fato apocalíptico, porque nós vamos ver que durante o período da Igreja de Pérgamo, que vai nesse período de 313 até 589, acontece ali o último imperador romano ocidental, no ano 476 depois de Cristo. E aí o trono é dividido em 10 partes. Roma é dividida em 10 partes. Mas os nobres, eles acabam tendo uma ideia brilhante: mudar a capital do império de Roma para Constantinopla. E Constantinopla, você vai ver que é muito parecido com Constantino, vem justamente por causa de Constantino, é uma cidade homenageando Constantino. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Essa Constantinopla é construída, edificada para abrigar a sede do Império Romano. E aí essa parte do Império Romano vai sobreviver por muito mais tempo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas em 589, os visigodos e mais outros povos bárbaros invadem a Itália, detonam com tudo que vê pela frente e acabam dominando o Império Romano. E aí é dividido em 10 partes, e aqui fica um gostinho do que a gente vai ver aí pela frente. Lembra lá da estátua de Daniel, que tem 10 dedos de barro e 10 dedos de metal? Nós vamos falar sobre isso aqui novamente, tá bom? Então guarde isso no teu coração, que a gente vai também tratar sobre isso. Jesus ele prometeu que se a igreja não se arrependesse, e aqui vem uma ameaça do Senhor Jesus. Enquanto a gente vê em alguns momentos que Jesus dá uma oportunidade para a igreja, que ele ameaça dizendo que eles seriam visitados pela espada que sai da sua boca. E de fato isso aconteceu ao longo da história. A igreja romana, ela foi advertida, ela foi severamente advertida pelos pais da igreja, por pré-reformadores, e ao longo da história foi muito questionada, e questionada sempre com a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que sai da boca do Senhor Jesus. Hoje a espada continua correndo solto, para cima e para baixo, e está pegando bem mais gente do que só lá no romanismo, tá? A doutrina de Balaão, ela também está presente em toda a igreja. A última igreja que nós vamos ver hoje é a igreja de Tiatira. E essa igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, é quase que uma ilustre desconhecida na história. A gente não tem muitos elementos assim para falar sobre a cidade de Tiatira, embora hajam sim, a arqueologia vai mostrar como era essa cidade e tudo mais, mas nós não vemos muitas coisas assim que a gente possa aqui se apegar para falar sobre a cidade. Mas algo que faz muito sentido é a gente olhar para a cidade de Tiatira como uma parte integrante da Rota da Seda. Os romanos saíam lá de Roma e de todo o Império Romano para ir buscar seda lá na China. Isso é muito conhecido na história. Tiatira, ela fica na porção de que, no lugar em que as viagens eram por terra. Fica no caminho da seda. Bom, nós vamos ver lá em Atos capítulo 16, em especial lá no versículo 14, que Lídia, uma vendedora de tecido púrpura,
era da cidade de Tiatira. Bom, aqui a gente vê bem aquilo que a história conta, que essa cidade ela era referência na venda de tecidos pintados, tecidos tingidos de púrpura. O que é púrpura? Era a cor da nobreza. Tanto na Idade Clássica, entre os gregos e romanos, quanto na história posterior ali, na Idade Média. Era a cor dos nobres, era a cor dos influentes, era a cor dos senadores, dos magistrados, era a cor da nobreza mesmo. Quanto à igreja nessa cidade, a gente não sabe muito ou não sabe nada a respeito dela, embora alguns especulem que Lídia, por exemplo, pudesse ser a fundadora dessa igreja, porque saiu lá de Filipos e foi novamente para Tiatira para anunciar do amor de Deus. Alguns até viajam bastante, porque muitas pessoas iam de Tiatira para todo o império vender tecido púrpura. Isso de fato é verdade, mas a gente não tem nenhum elemento assim bíblico ou alguma tradição da igreja que fale de Lídia ser de fato a fundadora dessa igreja. Como eu disse, não adianta a gente ficar viajando demais aqui, a gente tem que ir naqueles elementos concretos, aquilo que a gente pode visualizar mesmo na palavra de Deus ou na história. Bom, Apocalipse 2, de 18 a 29, de primeira mão, era para a igreja de Tiatira. A gente vê isso em todas as igrejas. A primeira mensagem era para a igreja naquele lugar e naquele tempo. O período histórico dessa igreja é de 590 a 1517, segundo alguns autores, por conta da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Mas, segundo outros, vai de 590 a 1453. Eu, particularmente, gosto mais dessa visão por conta da queda de Constantinopla. Tá? Aqui vale a pena a gente lembrar essa historinha. Os romanos saem de Roma, vão para Constantinopla, a nobreza, e estabelecem ali a capital do império. Se na era de Pérgamo o Império Romano transformou a igreja de Jesus num completo covil de políticos sujos e falsos profetas, agora na era de Tiatira, as aberrações só cresceram ainda mais. Aquilo que na história foi conhecido como Idade das Trevas, na igreja não foi diferente. Pelo contrário, os historiadores vão atribuir essa Idade das Trevas justamente à Igreja Romana, que detinha não apenas o controle, mas exercia uma certa pressão, e tamanha era a pressão na humanidade. A igreja passou de perseguida a perseguidora. É simples assim. Ela era perseguida, ela judiava das pessoas, agora, aliás, ela era perseguida, ela era judiada pelo império, agora ela martiriza aqueles que são contra a igreja, aqueles que não fazem parte da igreja propriamente dito. No período da Idade Média, que retrata esse período aqui que nós estamos falando, a teologia foi completamente desfigurada. Agora não é mais a Bíblia a fonte e a regra de fé e prática dos cristãos. Agora é a tradição da igreja. Aquilo que o Papa diz é absorvido pela igreja. O Papa é aquele que pode interpretar em primeira mão as Escrituras. Nenhum leigo mais pode ler a Bíblia ou interpretar a Bíblia, mas apenas o Papa. Ou apenas a liderança, a alta liderança, e aí tem aquela divisão entre alto clero e baixo clero. Baixo clero eram os presbíteros, os padres, os diáconos da igreja. E aí tinha um monte de escadinha até chegar os bispos, arcebispos, enfim, até chegar à cúpula da igreja, que era o dito alto clero. Bom, essa igreja, ela é arraigada na tradição, ela não é mais arraigada na palavra de Deus. Até hoje, na Igreja Católica, existe essa questão. A tradição está superior, está acima das Escrituras, porque só pode interpretar as Escrituras o clero. Bom, uma doutrina que não tem nenhum amparo bíblico, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens.
Não existe mais a questão do sacerdócio. Nós cremos que todo crente é um sacerdote. Aliás, 1 Pedro fala a respeito disso. Vós sois. Está falando para a igreja, vocês são o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai bater firme nessa questão. Só tem um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Note que essas questões elas se assemelham muito ao que Jesus disse à igreja de Tiatira. Olha só, capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela produz ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Precisamos novamente voltar à escritura para ver quem é essa dita Jezabel. Jezabel, ela era esposa do rei Acaz. Nós vamos voltar agora lá em 889 a.C. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, a gente vai ver a história do rei Acabe. E diz assim, capítulo 16 de 1 Reis, versículos 30 até o 32. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Dembate, que foi aquele que veio substituir a linhagem de Davi no reino de Israel, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo, no templo de Baal que ele mesmo, o rei Acabe, tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Jezabel, ela trouxe junto com ela não apenas a fé do povo sidônio, mas ela trouxe também inúmeros profetas de Baal para a nação de Israel, ao ponto que foram construídos vários altares idólatras em Israel todo para cultuar o deus Baal. Não satisfeito em descumprir o que Deus tinha dito a Moisés para que não se relacionassem com mulheres dos estrangeiros ou com as mulheres com os homens estrangeiros, por conta disso, por causa dessa idolatria, Acabe, ele acaba trazendo o culto pagão para dentro do arraial do povo de Deus. Consegue perceber essa questão no povo de Deus agora do Novo Testamento, no povo que se chama Igreja de Jesus? É claro que essa carta foi destinada à igreja de Tiatira, mas a gente consegue sim aplicar aqui a essa questão. Nós vamos ler lá em Atos 15, por exemplo, que é uma interpretação possível aqui para essa questão de se contaminar com os sacrifícios aos ídolos. Os apóstolos, lá em Atos capítulo 15, vão dizer, só não comam carne com sangue, comida sacrificada aos ídolos. Vocês não precisam seguir a lei de Moisés. Tocando em miúdos, é isso que o concílio de Jerusalém trata no capítulo 15 de Atos. Mas acontece que muito mais aqui acontece na história da igreja. A igreja, ela traz para dentro do seu arraial 2 demônios. O primeiro deles é o nada a ver. Nada a ver. E o segundo é o tanto faz. Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas cabe aqui de novo. A igreja foi se acostumando com nada a ver e o tanto faz. Nada a ver comer carne sacrificada aos ídolos. O que importa é consagrar o Senhor e ponto. O apóstolo Paulo disse isso. Tanto faz o que vai comer, porque Jesus disse que o que torna o homem impuro é aquilo que sai da boca e não aquilo que entra. É assim que a sedução de Jezabel acontece no meio da igreja. Começa com um pequeno sincretismo e de repente se transforma numa aberração. Lembra que eu falei de adultério,
de prostituição, a palavra para isso no Novo Testamento é porneia, no grego. E porneia é muito mais amplo do que apenas adultério ou prostituição. Tinha muito a ver na tradição bíblica com a idolatria, com a imoralidade, não apenas a imoralidade sexual também, mas também tem muito a ver com o povo de Israel indo atrás de outros deuses. Por isso Jesus traz a igreja aqui. Cuidado com a porneia, cuidado com o adultério. A gente não pode ser seduzido por outros deuses, outras religiões e acabar deixando aquele demônio do nada a ver e aquele demônio do tanto faz entrar na igreja. Jezabel é a ala da igreja que, sendo filha do diabo, ela envolve de tal forma a igreja que introduz na Idade Média a idolatria com a veneração de imagens. Foi isso que aconteceu. Aqueles cultos pagãos são convertidos em cultos cristãos. E aí já não se sabe o que é paganismo, o que é a fé cristã de fato. A nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e não naquilo que homens perversos introduziram na igreja de Jesus Cristo. Jesus diz àqueles crentes que se arrependessem, caso contrário, eles ficariam doentes e os filhos dessa mulher adúltera seriam mortos. Bom, a Idade Média foi a Idade das Trevas, mas também foi o tempo em que pragas assolaram a Europa. Pragas terríveis. E essas pragas chegaram à igreja. E nessa época, a igreja fez alianças terríveis com o Estado. Ao ponto que, como eu disse, a igreja começou a incendiar pessoas, queimar pessoas na fogueira. A igreja começou a perseguir de tal forma as pessoas que iam contra ela, por exemplo, homens que se levantavam para dizer que os padres e os bispos estavam equivocados naquilo que a Bíblia diz, ia de contra aquilo que eles queriam pregar, e essas pessoas acabavam mortas, enforcadas na fogueira, empaladas, enfim, coisas terríveis, coisas que a gente vê em filmes, foi muito pior ao longo da história. A igreja que deveria acolher acabou julgando. A igreja que devia oferecer de graça vendia. A igreja que devia curar deixava as pessoas doentes. A igreja que devia libertar trouxe o próprio diabo para ser entronizado nos seus cultos. Isso é muito triste. Eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo com eu falando tudo isso, mas eu não tenho outra opção senão falar a verdade, falar aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Jesus ensinou. Quando nós olhamos para a simplicidade do evangelho apresentado por Jesus de Nazaré, o fundador e perfeito fundador da igreja, nós temos os nossos olhos descobertos e nós vemos o que está errado na igreja hoje. E eu não estou falando apenas da igreja romana. É interessante que dentre os fiéis dentre os infiéis que foram mortos na fogueira, tem pré-reformadores, que eram homens de Deus. Homens e mulheres de Deus foram mortos por conta da Inquisição, que começou lá em 1233. Foi uma bula papal assinada por Gregório, papa da igreja. Ele ordenava julgar os infiéis, julgar as pessoas que eram tidas como hereges. E herege, nesse tempo, eram aqueles que não concordavam com as atrocidades que a igreja promovia. John Huss, por exemplo, John Wycliffe, eles foram queimados e perguntavam para eles: vocês negam isso que vocês estão falando? Eles disseram: não, a gente permanece com a palavra de Deus. A igreja queimou eles. A igreja que mata pela fé, ela não pode ser reconhecida como igreja. Hoje nós temos muitos crentes e igrejas que se deixam seduzir por Jezabel também. No arraial do povo de Deus, no arraial evangélico, tem muita gente deixando demônios entrar na igreja por conta dessa deturpação, dessa promiscuidade. Gente querendo ser mais do que os outros. Apóstolos surgindo no meio do povo de Deus. Que história é essa? Para que você precisa de um título maior do que você tem? Aliás, quem foi que conferiu títulos aos seres humanos? Nós não precisamos de títulos. Jesus diz que nós devemos servir uns aos outros. Por que eu preciso de um título? Eu não preciso de título. Eu preciso ser servo dos meus irmãos. Olha o que Jesus diz
à igreja de Tiatira, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, ou seja, Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, além da imoralidade, magia e tantas outras coisas que entram na igreja. Jesus diz, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Ou seja, vocês já sofrem demais com essas atrocidades que acontecem na igreja. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25. Nós chegamos ao fim, não o fim das cartas, nós chegamos ao fim do nosso tempo, a gente já falou demais hoje. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Espero também que você reflita nisso tudo que nós conversamos. E nós falamos hoje de 4 das 7 igrejas. 4 eras da igreja, mas não apenas isso. A gente falou também da aplicação que traz para nós como igreja de Jesus hoje. Porque, veja, o livro de Apocalipse, ele começa com cartas às igrejas para nos alertar. Olha, vocês estão vivendo dessa forma. Vocês precisam mudar de vida. É essa a grande mensagem das cartas de Apocalipse. Não que a gente não possa aplicar como a gente tem feito nessas 2 últimas semanas, mas sim, é uma mensagem para nós. A semana que vem a gente continua falando das 7 igrejas, porque o assunto é bastante extenso. A semana que vem, se vocês ficaram horrorizados com o que a gente falou hoje, semana que vem você vai ficar muito mais. Porque vem uma igreja por aí que não sei se tem, não sei se tem cura, não. Eu não sei se tem jeito para essa igreja que nós vamos ler a semana que vem. Nós temos mais 3 pela frente. Qual delas será que é terrível? Terrível que talvez não tenha cura?